Alô, irmãos e irmãs. Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, 29 de janeiro de 2021. E graças a Deus, né? Estamos aqui, perseverando, né, irmãos? Perseverando em oração, né? Em obediência, perseverando no amor, perseverando na instrução, na leitura, na meditação, né? Amém, né? Todos nós estamos aí, orando e vivendo a palavra, né? Então, irmão, vamos continuar aí com as nossas pequenas meditações diárias. Estamos lá no Zacarias, né? Capítulo 9, certo? Aí nós vamos ler aqui. Nós lemos até o versículo 5, né? Do capítulo 9, certo? Aí vamos ler aqui, vamos pular do 5, nós vamos pular para o 8. Me acamparei ao redor, é o capítulo 9 de Zacarias, versículo 8. Me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com todos os meus olhos. É o 9 agora, irmão, presta atenção, irmãos, ó, vamos prestar atenção. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aí, irmão, então essa profecia aí foi cumprida, né? Para mostrar que aquele era o Senhor Jesus, o Salvador, né? O Messias, né? Prometido e enviado. E ele veio em fraqueza, né? Não é pela força e nem pelo poder. É pela fraqueza, né? pela fraqueza e pela palavra, né? Que é o poder de Deus, né? Para salvar todo aquele que crê. Não é isso? Então aí ele está falando da primeira vinda e da segunda, né? Vinda dele, ó. No versículo 9 ele fala da primeira, o que aconteceu lá quando ele veio na primeira vez. E no 10 aqui ele já está falando como ele como rei já, ó, né? Que já é a segunda vinda dele, que é o milênio. No versículo 11, ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza. Bom, vamos pular aqui para o versículo 14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor, fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Né? Então está aí essa profecia, né? Ela foi cumprida e a outra vai ser cumprida também. No capítulo 10, tem umas promessas aí feitas a Israel, né? Capítulo 10, versículo 1 tem o quê? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade. E os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Né?
Então, são algumas promessas aí, vamos ver aqui no verso 6 do capítulo 10. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. E serão como se não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Né? E o 8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. Então essa é a volta, né? Todo o tempo falando da volta da restauração, da volta do cativeiro de Babilônia e dos acontecimentos do milênio. Todo tempo ele está falando isso. Por quê? Porque as Escrituras, conforme o próprio Jesus Cristo disse, dão testemunho dele. As Escrituras estão falando do Senhor Jesus, do Salvador, né? Não é isso? No versículo 12, aqui do capítulo 10, vamos ver o que ele está falando aqui. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, diz o Senhor. Então, vão andar no nome dele, vão restaurar, né? Agora, a restauração verdadeira vai ser feita quando o Senhor Jesus vier a segunda vez, né? Essa é a restauração verdadeira. Porque essa outra é uma sombra, né? Essa restauração de Babilônia é uma sombra da verdadeira restauração de tudo. Tudo será restaurado no milênio, né? E no capítulo 11, o que nós temos aqui? O castigo dos impenitentes. Castigo, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Então vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui. Vamos passar logo para o verso 12, que diz assim, ó. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, senão deixai-o, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. Olha aí, de novo Zacarias, né, profetizando acerca, né, daquilo que Judas fez, né? Traiu Senhor Jesus, e era necessário que acontecesse isso, e o vendeu por 30 moedas, né? Pois é, tudo aí, né? Tudo que aconteceu com o Senhor Jesus foi previsto nos profetas. No verso 16 do capítulo 11, porque eis que levantei um pastor na terra, que não visitará os que estão perecendo, não buscará desgarrada e não sarará doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Hein? Aí no 17, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, olha aí, o que é isso aí? Vão levantar, né, falsos cristos, né? Que é o falso Cristo. Não é isso? Falsos cristos, mas tem um que vai ser o grande falso Cristo, que é esse cara aí, né? Vai levantar aí um pastor, um rei, né? Que não vai vai cuidar de rebanho, nem de ovelha, nem de nada, né? Certo? E isso aconteceu com a própria igreja, né? Aconteceu com Israel, aconteceu com a própria igreja, que foram levantados pastores infiéis, né? Infiéis à palavra, infiéis aos ensinos apostólicos, né? Torceram tudo, perverteram, né? E tá aí o cristianismo aí todo pervertido. O que é isso aí? É obra desses pastores inúteis. Ai, tem um ai para eles. Um ai, nós sabemos o que é, né? Um ai é uma maldição. Ai, ai de tu. Ai do pastor inútil, né? Que abandona, né? As ovelhas, o rebanho, e deixa aí por conta dos lobos, né? No capítulo 12,
destruição dos inimigos do povo de Deus, arrependimento, purificação, né? Purificação de Israel, não é isso? Cadê isso? Então vamos em frente aí, né? Capítulo 12. Cadê ele? Não estou achando aqui nas minhas anotações. Capítulo 12. Vamos ver aqui o capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do seco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Né? Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, o que é isso aqui? Ele está falando também do que vai acontecer no final do milênio. No início e no final do milênio, quando o Senhor Jesus vier, né? Nós sabemos lá das profecias que tem lá no Apocalipse, quando o Senhor Jesus vier, ele vai destruir tudo que tem aqui na terra que não presta. Tudo que não presta ele vai destruir, certo? E aí ele vai reinar, né? Certo? No final dos tempos, né? No final do milênio, vai ser solto o diabo, que foi preso, né? E ele vai reunir as nações contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então ele está falando das duas coisas aqui, dos dois acontecimentos. Porque o reino dele vai ser um reino de paz, né? E de justiça. Não haverá guerras, né? Só vai haver guerra aonde? No começo e no final, né? Para mostrar que os anjos caídos, e principalmente o seu chefão, Satanás, né? Era impossível se ter a paz com ele solto, né? É impossível ter paz e justiça com ele solto. Porque ele é um anjo poderoso, né? Muito poderoso, sabido, sabe mais do que Daniel. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós, né? E amém, né?